de Perus, Jardim Rincão, desde 1969, abençoando o Rincão. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, eu quero aqui externar a minha gratidão ao Senhor. O Senhor que tem sido tão bom para nós, e particularmente para mim. Eu tenho muito que agradecer ao Senhor aqui, nesta noite, porque o Senhor achou graça, meus irmãos, de mais uma vez me dar o privilégio de poder ser porta-voz da sua preciosa palavra. E eu me sinto muito, extremamente honrada de Deus mais uma vez me dar esse presente. E aqui eu quero externar a minha gratidão a Ele, ao meu Senhor, por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Quero ainda agradecer a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Eric, a sua esposa, que tem nos recebido com tanto carinho. Eu quero aqui externar a minha gratidão a esses pastores, amigos. Muito obrigado, pastor, pastora, Deus abençoe. Que o Senhor Jesus possa retribuir o feito dos irmãos, bem como agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos dessa casa, os oficiais, obreiros, líderes, pastores, de uma forma geral, as companheiras e obreiras que aqui estão na nossa retaguarda, e também essa igreja que mais uma vez nos recebe com muito carinho. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero ler o texto e acredito que a abertura desse trabalho é hoje, é isso? Teremos aí muitas águas para correr embaixo dessa ponte, né, irmãos? Mas eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, ler o Salmo de número 124, que é o salmo que os irmãos estão aqui e irão salmodiar ao Senhor durante esses 3 dias de culto de agradecimento ao Senhor. E eu queria ler mais uma vez, ainda que ele fora lido aqui no início, mas eu queria voltar a ler para juntos nessa oportunidade, meus irmãos, nós refletirmos sobre algumas considerações que Deus tem feito ao meu coração acerca desse texto. Salmo de número 124, verso 1 a seguir, diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros.
o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Quantos irmãos e irmãs que aqui estão nessa noite podem erguer as suas mãos aos céus e glorificar a Jesus pela sua palavra no meio do seu povo? Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, pela tua palavra. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Queridos irmãos, olha aqui para mim, por favor. Os irmãos já nos conhecem. Nós temos tido a satisfação de pregar na maioria das festividades dos setores, das regionais e, por que não dizer, das congregações do vosso ministério. Deus tem nos dado uma aliança com essa casa, com os pastores, presidentes dessa obra e com os pastores que estão aí nas regionais, nos setores e nas congregações. E eu louvo a Deus pela aliança que Deus tem me dado com esse ministério. E eu queria, meus amados irmãos, nessa oportunidade, dizer para os irmãos e para as irmãs que eu continuo pregando com muita simplicidade, porque sei o meu limite, a minha limitação. Eu sei o conhecimento pequeno que tenho, mas posso garantir aos irmãos mais uma vez que estaremos aqui sendo obedientes ou obediente à voz do Senhor, e pregaremos apenas aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para esta igreja, para a sua igreja. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, o salmista Davi, e este salmo, o Salmo 24, é um dos salmos de Davi. Nós conhecemos a trajetória, a história de Davi. Quando digo nós, digo a igreja do Senhor. Conhecemos a trajetória de Davi, sabemos que Davi, dos 150 salmos, Davi é autor de pelo menos 73 desses salmos. Davi é chamado, considerado como o arpista, o salmista de Israel. Um homem que respirava o louvor e a adoração ao Senhor. Davi é conhecido, meus amados irmãos, pelos estudiosos da Bíblia Sagrada, como o homem que tem um coração quebrantado diante da presença de Deus. Nós observamos em alguns dos seus salmos, e por que não dizer no salmo de número 124, a confiança que Davi depositava no Senhor. Davi, meus irmãos, era um homem chamado de trás das malhadas. Davi tinha vivência com o campo. Davi tinha uma vida que não tinha sido fácil. Davi fora, na verdade, criado nas dificuldades, nas adversidades. E quando o homem ele é forjado, formado em tempos e adversidades, lá na frente você vai ver o nível dele quando ele se torna um obreiro na casa do Senhor.
você percebe o nível dessa pessoa, e a diferença de alguém que é levantado pelo homem é fácil de ver, é fácil de observar. Quando a pessoa é levantada por homem, irmãos, ela não aguenta um vento, ela não aguenta uma calúnia, ela não aguenta um disse-me-disse, ela entrega o crachá, a carteirinha de membro, ela abandona a coisa mais preciosa, que é a obra que Deus colocou na sua mão. Mas quando o homem, a mulher, o obreiro, a obreira, o servo, a serva, ele é forjado em campo de batalha, quanto mais bate, mais ele fica maduro, mais ele cresce, e ele reconhece o que Deus é na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um texto, um salmo clássico do irmão Davi, do salmista Davi. Meus irmãos, no verso 1 até o verso de número 5, Davi vai elencando aqui numa metáfora alguns tipos de inimigos e de adversidade. Davi, meus irmãos, sabia o que era uma perseguição. Se tem um homem na Bíblia que pode falar e falar com propriedade sobre ser perseguido, é Davi. Porque Davi fora todos os dias da sua vida perseguido. Ainda quando garoto, perseguido. Depois Deus o convoca e ele continua perseguido. Ainda como jovenzinho no palácio de Saul, quando o inimigo tomava posse do rei Saul e ele ficava oprimido por aquele espírito maligno, a Bíblia diz que Davi estava lá com a sua harpa dedilhando, e a graça de Deus na vida de Davi fazia com que o som que saía da sua harpa trouxesse paz, trouxesse alegria, trouxesse tranquilidade ao coração perturbado do rei, porque o Espírito do Senhor repousava sobre a vida de Davi. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Mesmo ali ele era perseguido, e perseguido sem causa. Ele não provocava os problemas para ser perseguido, ele era na verdade perseguido sem causa. Então, meus amados irmãos, no Salmo 124 é mais um relato do servo de Deus. Davi tem ali uma inspiração para chamar Israel, a nação que era propriedade peculiar do Senhor. E Davi está dizendo para Israel, Davi está chamando Israel para que Israel observasse o favor de Deus sobre as suas vidas. E ele diz no verso 1, para aquela nação, ele está deixando aquela nação consciente de que Deus está no controle de todas as coisas, e não é abalado por nada, e não é abalado por ninguém. Glória ao nome do Senhor. Davi traz tranquilidade para Israel e diz: se não fora o Senhor que esteve, que está ao nosso lado. Davi está dizendo para Israel: passe o que passar, ele vai estar ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Veja as considerações de Davi. Davi sabia o que estava dizendo. E aí Davi aponta, meus amados irmãos, algo muito interessante de a gente pensar aqui nessa noite. Davi aponta a ira das nações, a ira dos homens. Davi aponta que Israel era odiado pelas nações, odiado pelos homens. E sabe por que Israel era odiado? Porque Israel pertencia ao Senhor. Olha e observe com carinho esse texto nesses 3 dias que Deus separou para vocês estarem aqui. Davi está observando, meus amados irmãos, o cuidado de Deus com Israel.
E ele diz para Israel: se ele não estivesse ao nosso lado, a gente já teria sido devorados, a gente teria sido engolido vivo, quando a ira desse povo se acendeu contra nós. Queridos irmãos, a ira é como uma fornalha acesa. A ira, é por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo fala para que o sol, ele não se passe o seu período e nós continuemos irados. Porque o homem irado, ele perde a racionalidade. Uma pessoa irada, ela perde o equilíbrio. Uma pessoa irada, ela se torna irracional. E Davi está dizendo para Israel: vocês têm nações, não é um homem só não, nações iradas contra vocês. E será que hoje, observando esta nação, será que você não pode olhar para a igreja hoje e compreender que existe uma ira instaurada sobre um sistema mundano que odeia a igreja do Senhor? Algumas pessoas estão tão equivocadas nesses últimos dias, meus irmãos, achando que os homens amam a igreja, acreditando que as pessoas que não professam a mesma fé que nós estão amando a igreja. Deixa eu te dizer, a igreja só é amada pelo Cristo da igreja e pela própria igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Esse discurso de que o senhor Joãozinho é amigo da igreja, a dona Mariazinha não é crente, mas é amiga da igreja. Amiga da igreja, eu só conheço Jesus de Nazaré e o Espírito Santo da graça. Esses são amigos da igreja. Porque no dia que você pregar contra os atos deles, as atitudes deles e o que eles praticam ao meio-dia, eles se tornarão inimigos da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não nos chamou para a gente ser ovacionado pelo mundo, para as nações pagãs nos aplaudir. Se a igreja está esperando aplauso do mundo, ela está errada, ela está equivocada. Mas ainda que o mundo nos odeie, Ele está ao nosso lado para nos guardar em todo o nosso caminho. Só quem tem glória levanta a mão direita e sapé com glória gostoso para Ele. Aleluia. Por que você acha que o povo, as nações iam odiar Israel e vai amar a igreja? De onde você tirou essa ideia? De que a igreja é ovacionada? Não, a igreja, ela muitas vezes, ela é de certa forma aplaudida, porque a igreja tem bala na agulha. Aleluia. A igreja tem o que dá para esse povo. A igreja tem graça. A igreja tem virtude, a igreja tem princípios, a igreja tem famílias edificadas, a igreja tem saúde para esse povo doente, a igreja tem coisas extraordinárias para dar para eles, e é bom que nós venhamos a dar, porque essa é a nossa função. Mas escute aqui, muita gente vai te odiar de graça, sem você fazer nada. Muitas pessoas, até de dentro da igreja, vai nos olhar e vai dizer: eu não gosto dele. Peraí, mas você nem conhece. Eu não gosto daquela irmã, ela prega assim, ela prega assado, aquele irmão canta de tal jeito. Eu não gosto, mas você nem conhece, você nem sabe. Você nunca comeu 1 quilo de sal com ele ou com ela. Você nunca viu e está vendo pela primeira vez. Como é que você faz uma projeção dessa, que você gosta e que você não gosta? Mas é desse jeito.
quem tem um chamado de Deus, quem tem um ministério, quem faz o que Deus manda, segura, porque o lombo vai arder, irmã, a lapada vai vir nas costas, a calúnia vai chegar, vão dizer mentira de você, vão falar o que você não fez, vão apontar você com o dedo, vão chamar a sua atenção quando você não merece, vão odiar você de graça, mas aprende com a palavra, aprende com Davi, de que se o Senhor está do teu lado, ninguém vai vencer você, você vai passar de cabeça erguida. Eu sinto a presença dele nesse altar, e vou dar um minuto para tu dar glória. Levanta essa mão direita e sapeca um glória para ele. Aleluia, glória, oh coisa linda, geração forjada no calor, geração forjada, a geração de Davi é geração forjada no campo, no meio das urtigas, das formigas, não é obreirinho Nutella, mimimizinho, qualquer coisa desaparece, não aparece mais na igreja. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós somos forjados no calor da batalha, ainda que o diabo levante calúnia, mentira, ainda que fale dos nossos filhos, ainda que se levante para falar da nossa casa, nós não vamos arredar o pé, porque quem nos chamou é fiel e vai estar do nosso lado. Eu estou sentindo a graça dele aqui nessa noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quem está falando tem propriedade para falar, é Davi. Aleluia, ele está dizendo: repita Israel, ora diga Israel. Aí Israel repetia: se o Senhor não estivesse conosco, eles teriam nos engolido vivo. Aleluia, mas não engole não. Oh, glória a Deus. Porque quando ele pode até abocanhar, mas quando chegar na garganta ele tem que vomitar você para fora. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu gosto demais desse salmo, porque ele revela o cuidado de Deus com Israel, ele revela o cuidado de Deus com a sua igreja preciosa. Aí ele fala da ira, os homens que sentem ira. A ira é um negócio terrível, irmãos. A ira faz o indivíduo perder a estribeira. A ira no indivíduo faz com que ele não enxergue a verdade. É por isso que é perigoso. Davi está dizendo: tem gente que tem ira de nós, tem pessoas que têm ira da gente. Não se engane. Tem gente que não vai gostar de você, tem gente que vai sentar na mesma mesa, vai comer com você, mas não gosta de você. Tem gente que vai participar do mesmo culto, vai tomar o mesmo cálice, vai comer o mesmo pão, mas não gosta de você. E tudo isso vai acontecer, porque aconteceu com Jesus e nós não somos melhor do que ele. Aleluia. Mas o salmista está convidando Israel para que Israel observe Deus em todos os passos de Israel. Glória ao nome do Senhor. Você pensa que a igreja está com as portas abertas porque os homens gostam da igreja? A igreja está com as portas abertas porque o Deus da igreja não permite que ela seja fechada. Aleluia. Se nós estamos aqui hoje, escute, você deve isso somente e apenas a Ele. Somente Ele é digno de glória dessas portas estarem abertas aqui hoje. Somente a Ele. Davi está dizendo: é a Ele. Se você tem que agradecer, agradeça a Ele, porque é Ele e somente Ele que cuida de você. Aleluia.
Que coisa maravilhosa. Davi coloca os pingos nos is, meus irmãos. Eu estava vindo para essa casa com essa palavra fervendo no meu coração, e os irmãos conversando, e a gente conversando das coisas do Senhor. Em um dado momento ele disse: as pessoas hoje, irmãs, elas buscam resolver os seus problemas buscando nos homens a solução. E é verdade, mas a solução para a igreja está no nome do Senhor. A solução para a tua casa está no nome de Jesus. A porta fechada, só Ele pode abrir. Glória ao nome do Senhor. E ainda que homens te favoreçam, foi porque Ele trabalhou nos bastidores, para que esses homens olhassem para nós e achassem graça em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então atribua a Ele nessa noite você estar aqui. Aleluia. Nós não estamos aqui nessa noite porque alguém nos favoreceu. Não, foi porque Deus cuidou de nós. Agora no mês de maio, meio de maio para frente, eu tive a infelicidade de contrair a Covid. Fiquei 7 dias internada no hospital, tomando tomando oxigênio 24 horas. 7 dias com balão de oxigênio. Ia no banheiro, balão de oxigênio. Comia com balão de oxigênio. Para tomar água, não conseguia tomar um copo de água de uma única vez. Era de golinho em golinho, porque não tinha oxigênio nem para tomar a água. Via a morte próximo ali a todo minuto, porque a vida é como um sopro. E estava no 3º dia de internação, eu achei que eu ia. E eu não desesperei não, falei: Senhor, o que era para eu fazer, eu fiz. Se o Senhor quiser me levar, eu sei para onde eu vou. Crente não morre igual cabrito não, crente é ovelha, irmão. Crente não morre dando coice feito bicho não. Crente sabe quem tem crido, e se chegar a hora dele, ele sabe quem vai levar ele. Glória ao nome do Senhor. E eu sabia que eu iria morar com Jesus, mas eu orei ao Senhor, e eu disse: Jesus, se tu ainda achar graça de me dar mais um tempo entre os viventes, eu quero, porque eu gosto da vida. A vida é boa, a vida com Jesus é maravilhosa. Oh, coisa boa é pregar a palavra. Coisa boa é ouvir gente cantando, adorando a Deus, e a gente saber que Deus está inspirando. Coisa boa é sair daqui para casa, reunir com a família, pedir uma pizza de calabresa e descer o sarrafo. Oh, coisa boa. Isso é a vida. Eu gosto disso. Aleluia. Eu sei que tem inimizade, eu sei que tem perseguição, eu sei que tem gente que não gosta de mim, eu sei que tem pessoas que falam mal de mim, eu sei que tem tudo isso, mas olha para mim, Ele estando comigo, eu quero viver, e viver o que Ele tem para mim. Oh, eu sinto a presença dEle aqui. Levante a sua mão direita. Jecalabassúria. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Ainda que os homens se irem contra a sua tenda, ainda que odeiem a sua família, Deus está cuidando dela. Jesus está cuidando. Ele está do nosso lado, irmãos. Jesus cuida de nós. Aleluia. 3º dia de internação, eu já estava há 15 dias no vale da sombra da morte, mas de internação era o 3º. Eu ouvi quando ele entrou no quarto. Aleluia. Ninguém ouviu, mas eu ouvi.
Aleluia. Eu estava encostada no móvel, chorando ali, orando ao Senhor, e ele chegou bem mansinho, encostou assim e falou assim: não é para morte, é para vida, é para a glória do meu nome. Se você entendesse que ele está aqui nessa noite, eu vou dar um minuto para você levantar as mãos e adorar. O diabo não pode matar o homem que Deus quer que viva. Satanás não pode encurtar um dia da nossa vida. Ele não pode definir quem morre, quem não morre, quem fica, quem não fica. Se você pertence ao Senhor, será que você tem motivo para dar glória? Rabalaia Shebianaramahas. Glórias. Oh, aleluia, aleluia. E Davi está dizendo para Israel: não se engane, muita gente odeia vocês. Vocês são odiados. Se eles pudessem, eles viriam sobre nós como tsunami. Sabe, como uma corrente de águas desembestada. Quem tem controle sobre a força das águas? Davi está dizendo isso. A gente não tem controle sobre essas forças que nos sobrevêm. Você não tem controle muitas vezes sobre as adversidades que chegam na sua casa. Passa na casa do rico, passa na casa do pobre, passa na casa do branco, passa na casa do negro, passa na casa de qualquer um de nós. Quando vê, a gente está soterrado debaixo daquelas pedras, daqueles pedregulhos todo. E quando o diabo pensa que exterminou, que acabou, que paralisou, que a gente vai parar de fazer a obra, o Espírito Santo da graça, e as pedras vai sendo arrancadas, os pedregulhos vai sendo tirado, e daí a pouco o crente levanta a cabeça, bota a cabecinha de fora, tira uma pedra para cá, tira outra pedra para lá, remove um escombro de lá, remove outro escombro de cá, e daqui a pouco a gente sai para o lado de fora, pega a Bíblia debaixo do braço e vai adorar Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Davi está dizendo que esses homens, se não fosse o Senhor para dar livramento, eles seriam soterrados. E eles vêm como tsunamis, como águas violentas, tirando as coisas de lugares, mexendo nas estruturas familiares. É assim que o diabo opera, sacode a nossa casa. E às vezes a gente pensa que vai cair, irmãos. Às vezes a gente vem para a igreja e não diz nada para ninguém, não fala nada para ninguém, não confidencia com ninguém, mas só a gente sabe o que a gente está passando. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: mas eu te vejo quando ninguém te vê, eu te vejo quando ninguém está te assistindo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E quem tem glória dá glória, e quem tem aleluia dá aleluia para Ele aqui nessa noite. Glória a Jesus. O Deus que nos dá livramento. Veja o que ele diz no versículo de número 4: as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. As águas altivas teriam passado sobre nós. Verso de número 5. Davi está enxergando, irmãos, fazendo uma leitura do ódio, da ira que os homens tinham de Israel. Os homens têm ira da igreja, sim, senhores, não se engane, viu? Não se engane, porque para nos amar é papai, mamãe e pouca gente. Mas a gente não vai olhar para isso, sabe por quê? Porque Deus está conosco.
Porque há um Senhor que tem uma aliança conosco, que não vai nos abandonar. Glória ao nome do Senhor. Então não é para temer, não precisa temer, não precisa se assustar, não se apavore, não entre, em síndrome de pânico, depressão, por causa de problema financeiro, desemprego, pandemia, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Você sabia que na pandemia Jesus também opera maravilhas? Jesus dá casa própria, Jesus dá carro para crente, Jesus cura enfermidade, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus levanta para ministério. Em plena pandemia, o céu está trabalhando em favor da igreja. Eu creio nessa verdade. Glória a Jesus. Irmãos, quando eu fiquei internada, eu digo: Jesus, o que eu vou fazer agora da minha vida, se eu preciso pagar minhas contas, Senhor? Já estava 1 ano sem trabalhar, e agora que não tem condição mesmo, com o que eu vou fazer? Como vou eu pagar as minhas contas? Mas olhe para mim, que coisa maravilhosa. Se tu não der glória agora, ou tu está com inveja, ou tu desviou na pandemia. Porque foi algo tão lindo que Deus fez. Deus falou para mim assim: quando você estiver pregando no altar, eu te sustento. Mas quando você não estiver pregando no altar por causas justificáveis, eu te sustento do mesmo jeito, que quem te sustenta sou eu, diz o Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E veio provisão de Deus de todo lado, irmão. Eu nunca recebi euro na pandemia, lá no hospital, com tubo de oxigênio e o eurinho caindo na conta. Eita, eu gosto disso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quem disse que você vai parar? Não vai parar, diz o Senhor. Levante essa mão direita, porque Ele vai tirar escombro de cima de crente. Aleluia. Ele vai tirar o que nos impede, aquilo que nos trava, aquilo que não nos permite prosseguir, e nós vamos continuar dando glória, e Ele vai passar conosco. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu tinha uma dívida para sanar de aproximadamente 6 mil reais. Sabe quando eu paguei? Quando eu estava no hospital. Você crê nisso? Você crê que Deus faz isso? Hospitalizada com tubo de oxigênio e Ele pagando minhas contas. Eu gosto disso. Eu gosto desses negócios. Aleluia. Então fala para esse crente do teu lado: em nome de Jesus, alegra teu coração, porque Deus está no controle da tua vida, da tua história, da tua casa, da tua família. O desemprego não vai faltar pão, o desemprego não vai deixar de faltar o calçado. Jesus vai calçar nossos filhos, Jesus vai vestir nossos filhos, Jesus vai vestir os netos de vocês. Ele vai dar emprego, Ele vai dar faculdade, universidade, Ele vai abrir porta onde não tem porta. É Ele que faz isso pela sua igreja. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto a sua graça. Aleluia. Olha aqui para mim, para eu encerrar. E o Senhor fez isso e muito mais. Fiquei na mesma casa com meu filho, peguei a Covid, ele ficou sabendo 5 dias depois e ele não pegou. Isso é coisa linda, irmãos. Bebendo no mesmo copo, comendo no mesmo prato, com o mesmo talher. Que coisa linda. Quando ele me viu ser internado, ele disse: mãe, estou no vale. Eu digo: tá nada. Tá não, porque Jesus falou para mim que te guardou, vai para casa. Aleluia. E no hospital onde eu ficava, não morria ninguém. Ai, eu gosto disso. Oh, aleluia. Até quem ia para a UTI voltava. Aleluia. Porque de madrugada Jesus falava para mim: não é para dormir. Ele tirou o sono e me deu
não sei o que é insônia. Eu só soube durante o período que eu estava internado. Ele tirou o sono. E eu passava a noite com os olhos abertos, orando por todas as pessoas. Aleluia. E a noite que eu cheguei aqui no hospital de Taipas, irmãos, teve um paciente que chorou a noite inteira. Tossiu, que dava desespero. E Jesus disse: ora por ele, que eu quero libertar ele. E eu comecei a orar a madrugada inteira orando. E Jesus dentro do quarto, e a presença dele no quarto, eu sentia a presença dele passando no ambiente. Aleluia, oh glória ao nome do Senhor. E no dia seguinte as enfermeiras passavam e diziam: eu não sei o que aconteceu, mas a tosse foi embora. Eu digo: eu sei, é porque papai entrou aqui, papai entrou na casa. Glória ao nome do Senhor. O que sobrevém sobre a nossa vida é para Ele ser glorificado nisso. Glória a Jesus, glória a Deus. Ninguém morreu durante os dias que eu fiquei. Teve uma senhora do meu lado, já estava para receber alta. Ela teve uma piora. Eu digo: Jesus, do jeito que eu te conheço, é capaz de tu aprontar comigo e me deixar mais um dia só por causa dessa mulher. Não deu outra. A médica passa e disse: eu ia dar alta para a senhora, mas vou ficar mais um dia com a senhora. Eu digo: já vi, foi tu que aprontou. Aleluia. E fiquei a madrugada inteira orando por ela. Quando de manhã ela continuou doente, Jesus disse: ore mais um bocadinho. Aí eu orei mais o dia inteiro por ela. E aquela mulher vai, não vai, escorregava o pé na cova e dizia: mulher, não morre não, mulher, Deus tem obra na tua vida. E a mulher falava: ô irmã, eu estou indo. Vai não, que Jesus me deixou mais 24 horas aqui para tu ir, mulher. Aleluia. E aquela mulher, irmãos, estava numa depressão. Ela não tinha diabetes, mas o pico de diabetes dela ia para 480. E ela dizia: mãe, eu não vou aguentar. Eu digo: vai, porque Jesus falou comigo que você não vai morrer, que Ele me deixou aqui para tirar você do vale da sombra da morte. Eu gosto disso. Aleluia. Que Deus extraordinário é esse que nós servimos. Aleluia. Oh, eu sinto Ele nesse ambiente, trabalhando no nosso meio, dizendo para o seu povo: eu cuido de você, eu cuido daqueles que estão ao seu redor. Levante as mãos para o céu e dê glória. Eu vou dar um minuto para você dar glória. Vai, adore a Ele na beleza da sua santidade. Aleluia, glória, aleluia, aleluia. Quando essa enfermidade me tocou, Jesus me visitou e disse para mim: cuide das suas emoções, que o resto eu cuido. Porque ela ataca as emoções. As pessoas começam a ficar deprimidas, angustiadas, desesperadas. O Espírito Santo falou para mim: cuide das emoções, traga equilíbrio, não deixe esse mal desestabilizar suas emoções. Então eu fiquei me policiando. Quando eu queria baixar um pouquinho a guarda, aí logo eu me levantava e dizia: não, meu Deus falou comigo, em nome de Jesus vai ser poucos dias, eu vou voltar às atividades normais, Deus vai me dar vitória. Aí vinha uma pessoa e dizia assim: dizia assim: a senhora sabia que Covid não mata no hospital e mata em casa? Olha que ajuda considerável. Você quer amar o outro, não é? Aí eu começava a baixar a guarda. O Espírito Santo falava comigo: levante-se, não se deixe levar pelas emoções, porque nós somos vencidos pelas emoções.
Por isso que as pessoas não cuidam do lado emocional, e aí o diabo faz um estrago na vida dela. Aí eu me levantava e dizia: não é porque aconteceu com você que vai acontecer comigo, porque Deus falou comigo diferente. Glória ao nome do Senhor. Aí dava mais uns 2 dias, o diabo deixava, saía fora. Daqui a pouco ele chegava bem devagarinho, irmão, com um sapatinho de algodão que tu até acha que é Jesus, viu? Ele é tão sorrateiro que se você não tiver discernimento, você não sabe de que lado foi o Espírito que falou. Aí a pessoa dizia mais ou menos assim: ó, a senhora está vendo? Covid deixa sequela. Tem gente que não anda mais. Conheço gente que não se mexe. E é verdade, deixa mesmo. Só que o que Deus tinha falado para mim: cuide das emoções, que do resto eu cuido. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus estava dizendo para mim? Cuide da parte que você tem que cuidar. E o resto você deixa, porque eu sei lidar com essa situação adversa que você está. Se você está passando uma prova, uma adversidade, uma perseguição, e você entregar os pontos, o diabo já lhe venceu, irmão. Você está com a Bíblia na mão, mas não usa a palavra. E ele ganhando campo, ganhando terreno. O que é que o crente tem que fazer? Usar a palavra de Deus contra as obras do diabo. Glória ao nome do Senhor. Se levantar no meio da pandemia e começar a profetizar na vida dos seus filhos: meu filho, você vai se formar, Deus vai abrir a porta para você. Se prepara, Zequinha, que Jesus vai trocar teu carrinho teco-teco, e falar para o marido: bem, Deus vai abrir uma porta na multinacional, eu estou orando, você faz parte das bênçãos da pandemia, porque pandemia também tem bênção de Deus. Eu estou sentindo Ele presente. Quem tem glória para Ele, levanta essa mão direita. Vai. Levante a mão esquerda. Aleluia. Viu, irmã? A irmã cantava e Deus falava para mim: fale para minha serva, está vindo uma provisão de longe para ela. Aleluia. Os que estão perto te negam a provisão. Aqueles que estão ao teu redor não estão observando a tua dor, estão te negando a provisão. Mas o meu Deus, o teu Deus, o Deus dessa igreja, manda te dizer: eu sou o dono do ouro, da prata e das riquezas encobertas. Eu mando de longe, eu mando de perto. Eu sinto Ele na casa. Levanta a mão direita, levante a mão esquerda, pelo amor de Deus, e dá um brado de glória para Ele. Glória, aleluia. Agora que está começando a me dar um fogo do alto da cabeça à sola do pé. Jesus, que presença é essa? Alamagaia, alaramachei. Bendito seja o Senhor, diz Davi, que não nos deu por presa aos dentes deles. Quando eu leio esse texto, você já viu uma sucuri, quando ela pega um coitado, uma capivara? Quando pega um animal, ela vai matando por asfixia. É assim. Às vezes o diabo quer nos ver sofrer. Aí ele fere a gente através das nossas famílias. Ele mexe com o marido para ferir a mulher. Ele mexe com o filho para ferir o pai. Mexe com a filha para ferir a mãe. E vai nos asfixiando. E a gente vai perdendo as forças. A gente até vem para a igreja, pastor Eric. A gente até vem para o círculo da oração. A gente até vem para a escola bíblica, para os ensaios. Porque a gente é crente e crê em Jesus. Mas a gente vem sendo asfixiada. A gente vem sendo, pressionada. Parece que é uma força que vai nos oprimindo. Vai tirando as forças.
vai tirando a condição da gente reagir, e daqui a pouco a gente está meio que paralisado ou paralisada, e ele já está em ponto de nos devorar. Mas glorifique a Deus, porque antes que ele te devore, o braço do Senhor se desnunda, aleluia, e vem ao nosso encontro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Alamassúbria, glória. E diz o salmista, para nós encerrarmos, queridos e queridas irmãs, no verso de número 7, ele faz uma outra metáfora. Agora ele se utiliza não mais da presa, como se ele fosse uma presa, mas agora ele está se colocando no lugar de um pássaro, e existe um caçador colocando armadilhas no caminho de Israel. E essa é uma das piores, porque armadilhas, elas são colocadas, olhe para mim, elas são colocadas onde você não vê, onde você não enxerga. Você está vindo por aqui e tem armadilhas contra nós e nossa família. São armadilhas que o adversário coloca, irmãos, para nos tragar, para nos matar, para roubar aquilo que Deus nos deu, que é o patrimônio familiar. Ele coloca armadilhas. Sabe o que ele faz? Ele faz o homem vender a casa, a única casa que tem é armadilha. Ele faz o homem perder a noção e vender a única propriedade que tem. Ele faz o indivíduo desfazer daquilo que ele com muito custo conquistou. São armadilhas. Sabe o que ele faz? Ele faz um jovem promissor ao ministério, ao chamado ministerial, sim, observar uma piriguetezinha da vida e se atrair por ela. Ele põe armadilha, e acredite, ela não vem sacudindo os tamancos não, vem vestidinha de crente, vem com carinha de crente, mas às vezes é armadilha. Sabe o que ele faz? Ele faz as nossas filhas se encantar por moços dentro da igreja que parece crente, mas só tem o nome de crente. Isso são armadilhas que o diabo coloca. Ele faz um obreiro promissor no meio da jornada, da caminhada, se enveredar pelos laços do adultério. São armadilhas. Mas bendito seja o Senhor, que nessa noite nos trouxe no seu santuário para trazer essa palavra ao nosso coração, e para dizer para mim e para dizer para você que Ele vai quebrar o laço do passarinheiro. Ele vai quebrar o laço na tua casa. Levante a mão e recebe essa profecia viva. Ele vai quebrar o laço contra teu filho, contra a tua filha. Ele vai quebrar o laço na tua casa. Ele vai quebrar o laço que você não vê. E eu sinto a presença dele nessa noite. Fica de pé que eu quero pregar 10 segundos com você de pé. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Tem laço sendo quebrado aqui nessa noite. O Espírito de Deus me traz com clareza. Alaramassúbria. Aleluia. Laços quebrados lá em casa, laços quebrados no trabalho, laços quebrados nas faculdades, nas universidades, nas salas de aula, laço quebrado. Glória. Aleluia. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Davi sabe o que é uma presa ser laçada, porque Davi era homem de campo. Davi já tinha visto muitos animais serem presos dentro de armadilhas. Davi sabe, tem vivência de obra, e ele consegue enxergar em Deus aquele que livra os seus filhos do laço. Glória ao nome do Senhor. Tem livramento de Deus para nós aqui nessa noite. Tem livramento de Deus para nossa família aqui nessa noite.
há livramento da parte do Senhor, aleluia. Às vezes, enquanto a gente dorme, o diabo faz laço, projeta cova, ele faz as suas artimanhas, os seus projetos malignos para nos abater, para nos prender, para nos matar. Mas diz o Santo de Israel nessa noite: eu vejo o que você não vê. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aramaiaçou. Eu escuto barulho, irmãos. Eu escuto barulho no mundo espiritual. Aramachubria, candebria, rabaia. Aleluia. Tinha laço preparado contra irmãs aqui, contra famílias. Deus me mostra famílias aqui. Tinha laço preparado, irmãos, mas Deus deu livramento, irmão. E você vai contar o testemunho, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Há livramento quando Deus está conosco. Ele nos guarda, Ele nos livra, nos preserva. Aleluia, aleluia. E o salmista encerra, e não poderia ser diferente do que ele falou aqui no verso de número 8. O nosso socorro está no nome do Senhor. Teu socorro está no nome dEle. O meu socorro está somente no nome dEle. Glória. Pastor Eric, o Senhor permite que eu ore? Glória ao nome de Jesus. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quando eu prego, escute. Deus me traz ao meu espírito coisas, barulhos, coisas se quebram. E Deus me trouxe nessa noite, parece gaiolas sendo quebradas, irmãs. Halamasekeneia, Haremassubria, Show, Rendeketinebria. Às vezes você deixou um filho, um neto, uma pessoa em casa num estado depressivo, angustiado. É cadeias que o diabo tem para prender as nossas famílias, nossos filhos, aquilo que nos é caro, irmãos. Ele faz isso porque ele é covarde, ele faz essas coisas. Mas nessa noite diz o Santo de Israel: eu vou na tua frente, endireitando os teus caminhos, aplainando os caminhos. Bendito seja o nome do Senhor. Tem irmãs que vai chegar em casa e o menino não está mais deitado. Você vai testemunhar para o seu pastor, para edificar a fé dessa igreja. Quem está entendendo que Jesus está operando aqui, levante as mãos para o céu. Eu vou dar um minuto para você orar junto comigo, porque Jesus está quebrando, irmão. Ei, calamandaga, celebeia, ramassúbria. Há um barulho, um estralar, irmão. Hala, mandei. Rebeanacaço e minébria sobre anda. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você vai levar para sua casa essa presença maravilhosa. Você vai levar essa esperança para sua casa. Jesus te trouxe aqui para te fortalecer. Ela mandou biaturia que tchele abarrastia. Glória, 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 glória. Seja livre nessa noite. Seja livre nessa noite. Seja livre para gozar do favor dEle, da presença dEle e de tudo que Ele tem para nos conceder. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E que a tua casa seja visitada por Ele nessa noite. Aleluia, olha que coisa linda que Ele está fazendo. Meu Deus, meu Deus.
Aleluia. Aleluia. Oh meu Deus, eu vou orar porque não dá para descrever o que Deus me mostra. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. É barulho, irmão, é barulho, é quebra, irmão. Aleluia, gaiolas sendo abertas, irmãos. É como se fossem jaulas espirituais. É como se tivesse almas presas aqui, almas aprisionadas aqui. Aleluia, sabe, almas entristecidas. Parece que você não sente mais alegria. Você sente uma angústia dentro da sua casa tão grande. Você chora na pia, você chora no banheiro, você chora lavando roupa, mas Jesus está me falando: fala para minha filha que eu estou trazendo libertação, eu estou trazendo sobre ela a alegria do meu Santo Espírito nessa noite. Meu Deus, aleluia, eita coisa linda. É lindo o que Jesus faz, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome dele para sempre. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você. Você ora comigo, diga amém. Então feche os olhos e comece a orar junto comigo. Eu começo a orar com esse altar. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Isso, começa pelo altar. Começa pelos obreiros. As coisas de Deus começam pelo altar. As maravilhas de Deus começam do altar. Oh, glória a Deus. Agora comece a orar junto comigo. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não nos deu por presa aos nossos inimigos. Oh Jesus, essa casa que Tu tem me mostrado, essas residências, Senhor, com essas nuvens escuras dentro dela, meu Deus. Oh, parece uma cortina escura, meu Deus, essa noite. Oh, meu Senhor, entra na casa dessa mulher, na casa desse homem, e tira dali o espírito de angústia, espírito de depressão, demônio do suicídio, espírito da morte, espíritos malignos que entram nas casas do teu povo para nos roubar, para roubar os nossos filhos, para roubar a nossa casa, para saquear a alegria da sua igreja. Mas nessa noite, Espírito Santo, derrama teu azeite sobre a vida de cada mulher, de cada homem. Jesus está quebrando aqui nessa noite. Eu vejo a mão de Deus descer. Levanta a mão e fecha os olhos, igreja. Abre essa tua boca, deixa Ele encher a tua alma de gozo nessa noite. Tá bonito, meu irmão, toca que tá bonito. Alaramasúria. Vai, deixa Ele quebrar o jugo, deixa Ele despedaçar a cadeia. Vai, meu Deus, opera mesmo. Xerabaianai, Rebianaço e Minébria, oh Espírito do meu Senhor. Coisa linda. Bendito, vai. Comece a orar, irmã, vai. Comece a orar, grupo, vai. Comece a orar, coristas, vai. Abre a boca, porque Deus está trazendo uma fumaça de glória. Checa labababacharabaha. Checa labatsuriandarabaia.
Urribiesu e minebriarras. Chamaremi cantarabahas. Oh, quebra Jesus, quebra Jesus, quebra Jesus. Quebra Jesus, quebra Jesus. Quebra Jesus, quebra agora, quebra. Quebra Jesus, quebra. Quebra, quebra o carabachai. Oh, quebra meu Senhor nessa noite. Quebra meu Deus, quebra meu Deus. Quebra o laço, quebra o laço, quebra o laço. Oh, rebababashiri andarabai. Vai meu Senhor. Ah, meu Senhor, o que é isso? Meu Senhor, o que é isso? Chapapaia, rebianaia, suriandarabaia. Oh, coisa maravilhosa! Meu Deus. Arabaia show. Rebianamassúbria. Aleluia. Recebe a visitação dele. Recebe a presença dele. Aleluia. 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 Tua casa precisa de você. Tua família precisa de você. Aleluia. Aleluia. Deixa ele renovar tua esperança nessa noite.